Olá, irmãos! Nesse vídeo aqui eu quero analisar com vocês um mistério, tá? Eu peguei uma imagem em uma página do Instagram de nova era e tal, de misticismo, de paganismo, né? E aí eu achei muito interessante a simbologia que eles usaram nessa imagem. E eu queria analisar aqui com vocês, tá? Esse vídeo aqui vai servir para isso, a gente vai analisar junto essa imagem porque tem muita revelação para passar para vocês de como esses caras pensam em relação ao evangelho, à Bíblia, né? Em relação à verdade, né? No suprassumo da verdade. Então eu queria mostrar para vocês como esses caras pensam, porque tem muita simbologia interligada só nessa imagem. Então vamos analisar essa imagem juntos. Bom, vamos lá. Essa imagem aqui eu achei muito interessante, tá? Resolvi pegar para fazer uma análise. Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber nessa imagem é o seguinte: os pagãos, quando eles fazem imagens artísticas e tal, e harmoniosas, eles sempre usam o heliocentrismo, né, os planetas e tal. Mas quando eles fazem artes, né, principalmente as artes antigas, quando eles fazem artes com muita simbologia, muito mistério, eles sempre vão usar a concepção da Terra plana. Por quê? Porque é a concepção mais antiga já vista na história da humanidade. Então, essa concepção ela é dita também sagrada para eles, tá? Mas vamos atentar à imagem. Então, o primeiro elemento que a gente precisa perceber é o quê? É a abóboda celeste, tá? Aqui, ó, o domo da Terra. Então, essa abóboda celeste aqui, ela representa o domo da Terra, tá? Terra plana. Bom, a partir de então a gente vai ver o seguinte: se isso aqui é a abóboda celeste, a gente tem a representação do Sol e da Lua como pessoas, né, que são deuses para eles. Então a gente tem basicamente a concepção hebraica da Terra de três céus. Então a gente vai ter a Terra, deixa eu só mudar aqui. A gente vai ter a Terra, a gente vai ter o primeiro céu, que é a atmosfera da Terra, o segundo céu e o terceiro céu, fora do domo. Então aqui a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? E aqui embaixo a Terra. Então essa é a concepção base da estrutura dessa imagem, tá? A gente vai ter a Terra, o primeiro céu, o segundo céu, que é onde se encontra o Sol e a Lua, tá? A gente vai falar muito dessa simbologia da estrela, e o terceiro céu, que seria o sem tempo, a eternidade, que inclusive é onde o Messias está, né? O trono do Pai está acima da abóboda celeste, tá? Então vamos voltar aqui. Bom, sabendo disso, a gente vai ver o seguinte: a gente vai começar a falar do Sol e da Lua, tá? O Sol e da Lua eles se encontram no segundo céu, que é o que as pessoas chamam no heliocentrismo de espaço sideral, que não é composto por vácuo na realidade, não tem vácuo lá, tá? Tem oxigênio também. Então a gente vai ver o seguinte: está aqui o Sol e a Lua, né? O Sol, Deus Sol, que é o Pai, né? O masculino, desde a concepção mais antiga da maçonaria, o Sol é dito como masculino, tá? E o feminino, que é a Lua. Mas se vocês perceberem, a Lua não representa só, essa mulher não representa só a Lua, tá? Essa mulher, ela representa a Lua que está mesclando com a Terra. Então ela representa Ishtar e Semiramis, a deusa da Lua, e também Gaia, a deusa Terra, tá? Ela representa o feminino, que é a Lua e também a Terra, tá? É muito importante a gente entender isso. Bom, se a gente dá um zoom aqui na saia da Lua, a gente vai ver algumas simbologias interessantes, que em suma de novo, que eu sempre falo com vocês, a estrela de Moloque, que é a estrela de Davi. Opa, errei aqui, peraí. A estrela de Davi, um triângulo para cima e outro para baixo, que é as above so below, assim na terra como no céu, tá? A gente vai ver várias da simbologia aqui, ó. 6 pontas, várias, em todas essas bolinhas, tá? Então a gente vai voltar aqui para analisar outras coisas interessantes. Bom, aqui a Lua, ela está sendo representada por uma mulher, porque representa o sagrado feminino, tá? E o Sol como masculino, aquele que, com seus raios solares, fertiliza a Terra, onde nasce vida, tá? E a gente vai ver o seguinte: olha só que coisa interessante. O Sol masculino mais a Lua e Terra feminino, nasce uma coisa aqui interessante, tá? Vou deixar mais grossinho aqui.
nasce um símbolo interessante, que é o quê? Primeiro a gente vai ver, né, o Santo Graal. E aqui já estou falando de elementos-chave da crença dos controladores. Inclusive, vai estar no meu curso um vídeo completar só sobre o Santo Graal. Mas, em suma, o que é esse Santo Graal? E Santo Graal aqui, ele é essa taça aqui, né, que na mitologia católica, né, cristã, esse cálice foi o cálice que Yahushua, né, Jesus, ele usou na última ceia, né, para fazer a última ceia e tal, onde ele tomou o vinho. E esse mesmo cálice, ele foi usado por uma pessoa chamada José de Arimateia, né, que inclusive o nome dele eu acho que era Yosef, né, José de Arimateia, para quê? Para limpar o corpo de Jesus. Então, a crença é o seguinte: José de Arimateia, ele era um homem muito rico, né? Ele era simpático às ideias de Jesus, né? Que Jesus pregava e tal. Então, após a morte do Jesus, né? Após a crucificação, ele pediu autoridade sobre o corpo, né? Para lavar e cuidar do corpo de Jesus. Então, enquanto ele lavava o corpo, ele usava o cálice da Santa Ceia, né? Que é o Santo Graal, para colher o sangue que escorre das feridas do Jesus. Sim, ele colheu sangue nesse cálice. Inclusive, aquele fenômeno católico, né, da transubstanciação, que em toda missa que eles vão lá e comem a hóstia, né, eles acreditam realmente que a hóstia vira o corpo do Cristo, né, e o sangue também, o vinho virava o sangue. Então é como se fosse um ritual de canibalismo, tá? Mas assim, quando José de Arimateia colhe o sangue de Jesus nessa taça, ele está simbolizando o vinho que Jesus falou na última ceia, que quem beber o meu sangue, que comer o pão que simboliza o meu corpo, beber o vinho que simboliza o meu sangue, este está comemorando a nova aliança que fizeste, né, com este povo, com os judeus e tal. Então, basicamente é isso, né, a suma dessa mitologia católica. Então ele usa o cálice, né, para colher o sangue das feridas de Jesus. E, inclusive, quando o corpo desaparece do túmulo, né, o corpo de Jesus e tal, José ele é acusado de furtar e é preso, sem comida. Então, na mitologia católica, Cristo aparece na prisão, né, de José de Arimateia e põe esse cálice sagrado aos seus cuidados, né, aos cuidados dele, e ensina vários mistérios para ele. E entre eles a missa católica. Então você vê que claramente isso é uma mitologia, né? Isso não aconteceu. É uma mitologia católica e pagã, na minha opinião. Então José ele se mantém vivo na prisão por uma pomba misteriosa que aparece todos os dias deixando uma hóstia no cálice. E aí surge, né, todo esse simbolismo da hóstia, né, que os padres eles molham, né, no cálice e tal e oferecem. Bom, existe várias versões da história do Santo Graal. Essa é a principal cristã católica, né? Inclusive tem outra versão que José passa o cálice para o marido de sua irmã, que se torna um pescador rico, quando ele alimenta muitos com um copo com um único peixe, né? Então o grupo vai para uma cidade, e isso já faz parte do mito arturiano, né? Avalon, e lá eles esperam por um novo guardião do Graal, e esse Graal passa pelos Templários e tal, e inclusive esse Graal na história está localizado, né, no templo de Monsalvat, né, que é a Montanha da Salvação. E, enfim, a história é grande, tá? Mas, em suma, no Pentecostes, esse mesmo Graal, ele aparece flutuando em um raio de sol para os cavaleiros da Távola Redonda, que prometem encontrá-lo, tá? Então, basicamente o Graal é como se fosse realmente ali o Messias, tá? As missões são iniciadas, né, em Galahad, e o cavaleiro mais puro, Percival, e o cavaleiro tolo, o Bors, né, e o humilde, e são os únicos cavaleiros a encontrar esse Graal, tá? Então, no Pentecostes, esse Graal, ele desce do céu flutuando. E depois tem outras lendas também, tá? Tem muitas lendas sobre o Graal, então o Graal, ele some e ascende aos céus, né? Então, a gente vai ver o seguinte: o Santo Graal, ele representa o Messias, que nasce do deus Sol, Nimrod, e da deusa Lua, deusa Ishtar e Gaia, que é Semiramis. Então, basicamente, o fruto é o Santo Graal, tá? Então, por isso que vocês vão ver o Santo Graal no meio dos dois, tá? Bom, onde o Santo Graal aqui está? Ele está em cima do quê?
do que a gente conversou, da estrela de Moloque, né? A estrela de Renfã. Só que se vocês perceberem uma coisa interessantíssima, é o seguinte, deixa eu colocar aqui para mostrar que é a estrela de Moloque, tá? Triângulo para baixo e triângulo para cima. Uma coisa muito interessante é o seguinte, essa estrela aqui, ela representa Saturno. Saturno, nas crenças mais antigas, elas representam a estrela de Baal, né? Ou seja, Baal, que é Nimrod, mas nos romanos, ela representa Saturno. E Saturno, ele é Cronos, o deus do tempo. Mas por que essa estrela representa Saturno? Por conta do seguinte, essa estrela é composta por um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Só que dentro desse triângulo, o conteúdo de dentro, inclusive tem um círculo dentro, o conteúdo de dentro é o seguinte, é o hexágono. Não vou conseguir fazer aqui direitinho, peraí. Assim, assim. Pronto, o hexágono. E o hexágono, ele é sim, tá? O cubo, a representação do cubo. Por quê? Se a gente virar o hexágono, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter uma representação... Opa, peraí, eu errei. Do cubo. E o cubo, ele é o quê? Ele é o polo norte de Saturno. Ele é o polo norte. Se vocês perceberem, no polo norte de Saturno tem a representação do hexágono, que ele é o conteúdo do hexagrama, e por isso o hexagrama ele representa Saturno, tá? Então é uma simbologia muito base para a gente entender isso aqui. Então olha só que interessante, a gente vai ter o Santo Graal sendo o fruto do Sol e da Lua, né? Em cima da estrela de Moloque, né? Que seria Saturno, que é Cronos, o deus do tempo. E olha só que interessante, se vocês perceberem, o Tammuz, que é a representação mais antiga de Jesus, né? Ou seja, o filho do Deus Sol, o Tammuz, ele é nascido, né? O nascimento de Tammuz ele é feito dia 25 de dezembro, né? Por isso, na mitologia católica pagã, né? Que é pagã, eles cultuam o dia 25 de dezembro, que é o Natal, como o nascimento do menino Jesus, né? Só que Tammuz, ele não é Jesus. Tammuz, ele é filho de Nimrod com Semiramis. E Nimrod, ele é o filho de Semiramis e também marido. E quando Nimrod, ele morre porque Sem, que é filho de Noé, ele decide matar Nimrod porque ele estava se levantando como Deus na Terra, o que acontece? Nimrod, ele morre e a Semiramis, ela inventa uma mitologia que o Nimrod, que era o Deus Sol, ele volta para o Sol, para a abóbora celeste. E então, o que acontece? Semiramis, ela estava grávida de um mero mortal, só que ela era uma deusa. Então, o que ela fala? Ela fala o seguinte, ela alega para os adeptos, né, dessa nova religião, que o Deus Sol desceu pelos raios solares e engravidou-a. Então, o que acontece? Ela está grávida, basicamente, do Sol, que é na realidade bíblica, é uma imitação da gestação de Maria, né, que é Miriam, pelo Espírito Santo. Então a gente vai ter o seguinte, Nimrod desce pelos raios do Sol e engravida ela, e ela está grávida do menino Tammuz, que nasce dia 25 de dezembro, né? Então a gente vai ver o seguinte, o Tammuz, ele é a reencarnação de Nimrod. Então aqui que surge a doutrina da reencarnação. Então, basicamente, o menino Tammuz é a representação máxima do Deus Sol, que reencarnou na mulher. E pelo sagrado feminino nasce o menino Tammuz, tá? Que inclusive depois morreu, né? Então a gente vai ver o seguinte, Saturno, a estrela aqui de Moloque, que representa Saturno, ele está representando de novo o menino Jesus, só que da versão pagã, que é Tammuz. Por quê? Porque Saturno, olha só, os romanos, eles cultuavam o solstício de inverno, que era em dezembro, né, dia 20, dia 25 e tal, eles cultuavam uma festa com muita comida, muita festa, muita comemoração e orgias. E essa festa era chamada de Saturnália. Então, a festa de Saturnália, em comemoração ao solstício de inverno, era comemorado com muita orgia e muita festa. E se você perceber, quando Tammuz morreu, eles adotaram, né, a ação
a boa ação, né, ação de graça, de pegar um pinheiro, onde Tammuz foi achado em cima do tronco, né, Tammuz foi achado dilacerado em cima de um tronco de um pinheiro, e eles passaram a pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas. Então eles enfeitavam esse pinheiro com muito ouro e muita prata, tá? Que inclusive é a simbologia do Natal moderno, tá? Então a gente vai ver o seguinte, a Saturnália, comemorada pelos romanos, ela representa a comemoração a Saturno, que é Tammuz da Babilônia. Então a gente vai ver aqui, ó, a estrela de Moloque, que representa Tammuz, o Jesus da mitologia pagã, e a gente vai ver o Santo Graal, que representa Jesus também. Então aqui a gente finaliza, né, a simbologia da estrela e do Santo Graal, do cálice. E olha o que tem, olha só que interessante que tem acima. A fênix. O que é a fênix? A fênix é aquele pássaro da mitologia gnóstica que ela morre, mas ela ressurge de suas cinzas. E aqui, olha só que interessante. Então a gente vai ter a simbologia do cálice, que representa Jesus e sua ressurreição, né, aparecendo para José de Arimateia. A gente vai ter a estrela de Saturno, que representa a ressurreição do Deus Sol no Tammuz. E a gente vai ter a fênix, que é uma concepção pagã da ressurreição também, porque ela morre e ressurge de suas próprias cinzas. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, claramente a gente tem o pai, a gente tem a mãe e a gente tem o filho. A trindade babilônica de novo, trindade babilônica, egípcia, grega, romana e tal. E olha só que interessante, a gente vai ter, na concepção alegórica do filho, a gente vai ter a fênix. E para onde a fênix está subindo? Ela está subindo para o terceiro céu. Então olha só que interessante, os pagãos, eles fazem todas essas artes aqui, esses deuses, né? O deus Graal, o deus Moloque, a estrela de Saturno, o deus Sol, a deusa Lua, Ishtar, Gaia, e a gente vai ter a Fênix. Eles fazem toda essa concepção aqui, mas tudo baseado em uma verdade única que só nós, os eleitos, nós temos como verdade sacrossanta, que seria a verdade bíblica, que é o quê? A morte do Filho e a assunção aos céus. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter esses caras copiando a gente, de novo. Então, quando a gente tem a gestação virginal de Miriam, né, pelo Espírito Santo, a gente vai ter uma imitação lá atrás, vinda da Babilônia, que é Tammuz. Ora, o Tammuz, ele nasce, né, dos raios do sol, Nimrod. Quer dizer, a gente tem toda uma imitação também no Egito com Ísis, Osíris e Horus. Né? Osíris morre, então Osíris ela é ressuscitada por tempo suficiente para engravidar Ísis para gerar Horus. Né? Então olha só que interessante, esses caras eles sempre precisam copiar a verdade para se estabelecer. E a verdade é o seguinte, o filho ele morre fazendo uma nova aliança pelos pecados dos eleitos somente, né? Que substituindo a aliança antiga que foi quebrada pelo povo. Então ele ascende aos céus. Então isso aqui é uma verdade que eles também reconhecem, mas eles reconhecem, eles precisam distorcer para uma mitologia pagã. Eles não reconhecem como uma verdade bíblica, eles não creem na Bíblia, eles não creem no Deus, né? No Yahweh Tsevaot, o Deus dos hebreus. Eles não creem, mas eles imitam a mesma história e uma concepção gnóstica da coisa. Né? Então eu queria mostrar para vocês esse ponto interessante. Inclusive aqui tem mais simbologia aqui embaixo, né? É uma simbologia interessante da estrela, né, de 8, né, de 8 pontas, que seria então aquela estrela que inclusive tem na Praça de São Pedro, né, do Vaticano, que também pode ser conhecida como Rosa dos Ventos, tá? Uma simbologia bem interessante aqui, tá? Bom, o vídeo de hoje era isso, eu queria analisar essa imagem aqui com vocês, tá? Que eu achei muito, muito interessante mesmo, porque eles copiam tudo, né, pessoal? Então, achei interessante vocês saberem que eles usam essa simbologia também, tá? E esse vídeo aqui que eu fiz hoje, que eu acabei de fazer com vocês, ele é só uma demonstração do conteúdo que vocês vão ver no meu curso, no curso que eu vou lançar esse ano, tá? Despertando da Matrix.
Então, nesse curso eu vou ensinar vocês, a partir do conhecimento que eu vou trazer, tá, a fazer esse tipo de análise, a reconhecer cada um desses símbolos aqui, ó, cada um deles. E se vocês perceberem, toda simbologia, toda a alegoria que o sistema faz, que os pagãos fazem, sempre tem esse símbolo-chave. Por isso que é tão fácil fazer essas análises, tá? Mas vocês precisam adquirir o conhecimento. Então, essa é a suma, tá, desse vídeo aqui. Queria analisar essa imagem com vocês e mostrar, né, o conteúdo que vocês verão no meu curso, tá bom, pessoal? Então, é isso, por hoje é só, tá? Espero que vocês aproveitem bem esse vídeo aí. Abraço para todos vocês.